Bom pessoal, eu tenho esse computador aqui, é um Avel. Eu comprei ele aqui no Brasil em 2012 e ele tem um processador, um i5 3210M, é da terceira geração. Porém, recentemente pesquisando eu encontrei o manual de serviço desse cara aqui, que é feito pela Clivo. E lá tem uma lista de processadores que são compatíveis com esse computador aqui, com a placa-mãe dele. E lá tinha os i7 que eu posso colocar no lugar desse i5 e eu vi que é com soquete, eu posso tirar e trocar. Aí eu pesquisei no AliExpress e encontrei o i7 para comprar e hoje eu vou trocar. Isso aqui é o que chegou dentro de um envelope do AliExpress. É um processador i7 3720QM e esse negócio aqui que é a pasta térmica que veio junto para eu trocar. Bom, agora eu vou abrir o computador, vou trocar o processador. Só que antes de fazer isso, eu gravei alguns testes de benchmark com o i5 e depois, no fim do vídeo, a gente vai comparar com os mesmos testes com o i7. Agora eu vou tirar essa peça, que supostamente ela já sai. Olha só. Agora encaixou. Olha ele aqui. Dizem que tem que trocar a pasta térmica a cada 6 meses. Adivinha quanto tempo faz? 6 anos. Comprei em 2012, né? Foi quando foi colocado isso aqui. Bom, foi meio que a primeira vez da vida que eu fiz isso aqui. E então, não sei se eu fiz bem direitinho, mas me esforcei para fazer a camada mais fininha possível. E a pessoa projetou essa peça aqui, foi muito gentil comigo e com as outras pessoas que fossem desmontar, porque os parafusos estão marcados na ordem de montagem e desmontagem. Eu desmontei na ordem 6, 5, 4, 3, 2, 1 e agora vou montar na ordem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem, tá trocado. Agora eu vou fechar e vou ver se funciona. Agora vamos ver se funcionou. Vou pegar a fonte lá. Bom, momento da verdade agora aqui. Vamos ver se vai ligar. Acho que funcionou. Aí, ó. Intel i7. Beleza, agora eu vou concluir os testes de benchmark e depois a gente faz a comparação. Beleza, agora vamos aos testes de comparação de desempenho. Eu vou mostrar aqui
2 testes. Os dois eu fiz no mesmo sistema operacional. Eu utilizei o Linux Mint e eu estava usando o OBS Studio para gravar a tela. O OBS, obviamente, acaba consumindo um pouco de recurso de hardware e interferindo no resultado final. Porém, o mais importante, o OBS estava rodando em background em todos os testes, então ele interferiu da mesma forma em todos os testes. E também, você pode ver o quanto de recurso está sendo consumido pelos processos em background, porque eu monitorei a atividade de todos os núcleos lógicos, antes, durante e depois do teste, e isso aparece na tela o tempo todo. Então vamos lá. O primeiro teste que eu vou mostrar aqui é o benchmark de números primos do software CPU-X. Primeiro a gente vai ver como foi o teste com o i5. Nesse teste, o software pede para o processador calcular quantos números primos ele conseguir em 1 minuto. E eu configurei para ele utilizar todos os núcleos lógicos disponíveis. Tá aí o resultado do i5. 60.112 números primos calculados em 1 minuto. Agora vamos ver o mesmo teste com o i7. É importante observar que a análise da pontuação final desse teste não é muito intuitiva, pois a dificuldade para o processador realizar essa tarefa ela não é linear em relação ao tempo. Quanto maior é o número primo, maior é a dificuldade do processador conseguir calcular isso. E aqui está o resultado do i7. 83.656 números primos calculados em 1 minuto. Porém, a gente consegue fazer uma análise simples aqui. Quando o i7 estava na metade do tempo do teste, ele já tinha conseguido calcular 61.178 números primos, que é um pouquinho mais do que o i5 fez em 1 minuto inteiro. Ou seja, o i7 conseguiu executar a mesma tarefa em um pouco menos da metade do tempo. Numa análise bem simples, o i7 apresentou o dobro de performance do que o i5 nesse teste. Beleza, agora a gente vai ver um outro teste de benchmark que eu fiz utilizando o software PTS. Vamos ver o teste com o i5 primeiro. Esse software tem 1 zilhão de testes diferentes. Eu escolhi um que eu acho bem relevante. Fazer a codificação de um arquivo de vídeo utilizando o codec X264. E tá aqui o resultado do i5. 9.45 frames por segundo. Agora a gente vai ver como é que se sai o i7 no mesmo teste. A análise desse teste é mais simples. A quantidade de frames que o processador consegue codificar por segundo. Quanto mais, melhor, e o resultado é linear. O PTS faz esse teste 3 vezes e o resultado final é a média dos 3. E aqui a gente tem o resultado do teste do i7. 19.19 frames por segundo. Se a gente dividir a pontuação do i7 pela pontuação do i5, a gente tem 2,03. Ou seja, assim como no teste anterior, nesse teste aqui, o i7 também apresentou o dobro de performance do que o i5. O que é uma coisa relativamente esperada, já que o i5 é um dual core e o i7 é um quad core. Ou seja, a gente tem 2 núcleos em um e 4 núcleos no outro. É o dobro de núcleos, então acaba sendo o dobro da performance, na verdade porque os núcleos são muito parecidos, meio que o mesmo. Conclusão final desse vídeo. Eu troquei o processador do meu notebook e eu consegui ter o dobro de performance de CPU. No final das contas, como depois eu vendi o i5 usado, isso tudo me custou mais ou menos uns R$300. Eu fiquei satisfeito com o resultado e eu me diverti estudando o caso, depois escolhendo o processador, fazendo a troca do processador e fazendo esse vídeo. Ah, teve um detalhe que eu esqueci de comentar. A potência média dissipada pelo i5 é 35 watts e pelo i7 é 45 watts. Isso significa que o i7 consome 10 watts a mais. Eu ignorei solenemente esse detalhe, fiz de conta que nem vi. Não troquei de fonte e nem me passou pela cabeça fazer isso, na verdade. A fonte original desse notebook é de 90 watts. Eu vou mostrar a fonte. Oi, pessoas, aqui é a Carol. O Rafa desistiu do canal, agora o canal é meu. Thank you. Que tu fez? Não fiz nada. Bom, tá aqui a fonte. Ok. Eu tava calculando aqui, hoje faz mais de 7 meses
que eu troquei o processador desse notebook e eu tenho usado ele normalmente desde lá e não tive nenhum problema. Inclusive a edição desse vídeo aqui eu fiz tudo nele. E o nível de esquentação dele tá dentro do que eu considero normal. Se você viu o vídeo inteiro, eu espero que ele tenha servido para alguma coisa aí para ti. Eu entendo que esse vídeo aqui sobre um notebook de 2012, publicado em 2021, tem uma relevância próximo de zero para as outras pessoas. Mas, sinceramente, nesse caso aqui em específico, eu meio que não tô nem aí para isso. Eu fiz o vídeo e fiquei com vontade de publicar. Mesmo assim, talvez seja minimamente útil para alguém. Daí já valeu a pena. Valeu!